Boa tarde. Eu queria começar por cumprimentar o professor Samuel e, eh, e todos aqui presentes e agradecer a organização, a professora Márcia, que nos contactou, e toda a organização pelo convite para estar neste evento. Ah, e, e dizer que é muito bom para nós. Infelizmente, o tempo tem sido constrangedor, no sentido de que há vários compromissos que temos e não podemos seguir na totalidade. Mas então nós vamos agora iniciar a nossa apresentação, que é de uma reflexão que fizemos a professora Sarita Henriksen e eu, e nós vamos fazer a apresentação os dois juntos. A professora Sarita vai apresentar a primeira parte e eu depois entro para completar. E eu deixo então espaço para a professora falar. Muito boa tarde a todos e como acaba de dizer o professor Paulino, muito obrigada, professora Márcia, pelo contacto, pelo convite que nos fez para estar aqui. Quero também agradecer à professora Maria Helena Carreira, que penso que não está aqui conosco, por ter recomendado, sugerido que nós participássemos deste evento. É uma grande felicidade, uma grande alegria para mim, para nós estarmos aqui, rever a professora Isabel Seara e conhecer todos os colegas, a colega Andrea Teletin, e obrigada, professor Samuel, pela moderação. O tema da nossa apresentação, e vou tentar aqui partilhar os nossos slides, de um minuto só, é a Cátedra do Português Língua. Conseguem ver os slides? Conseguem ver? Sim. Sim. A Cátedra Português Língua Segunda e Língua Estrangeira como repositório digital estratégico para documentar a variedade emergente do português de Moçambique. Portanto, este é um trabalho conjunto do professor Paulino e eu, e resulta de algumas reflexões que temos estado a fazer. Como plano da apresentação, a intenção da nossa apresentação é fazermos referência aos pontos que estão aqui apresentados, uma breve introdução, falamos da gênese da cátedra, quais são as suas principais linhas de atuação, vamos fazer referência também ao Observatório de Neologismos do Português de Moçambique, vamos apresentar algumas breves notas sobre o português de Moçambique e o papel que a cátedra desempenha para a promoção, para a documentação das transformações na língua portuguesa. A Cátedra Português, Língua Segunda e Língua Estrangeira, como repositório digital estratégico para documentar a variedade emergente do português de Moçambique, foi criada em 2008 como resultado da assinatura do Memorando de Entendimento entre a Universidade Eduardo Mondlane em Moçambique e o Instituto Camões Instituto de Cooperação e de Língua. Esta cátedra surge ou foi constituída como um minuto só, adiantei um pouco, a cátedra constitui-se como uma plataforma de investigação que visa contribuir para a difusão e promoção de estudos sobre a língua portuguesa, assim como para a produção de ferramentas e materiais destinados ao ensino do português como língua segunda. Apresentamos neste slide as principais linhas de atuação da cátedra, de acordo com Gregório Firmino, 2008, que pretende organizar e incentivar a realização de projetos de investigação sobre o português língua segunda e estrangeira, promovendo a capacitação de investigadores moçambicanos, docentes de vários níveis de ensino, divulgar a produção científica que já está disponível sobre o português de Moçambique, língua estrangeira e língua segunda,
e ainda disponibilizar recursos linguísticos de apoio a pesquisas sobre português, língua segunda e língua estrangeira. As linhas de atuação incluem ainda a realização de eventos científicos que estimulem o debate sobre português, língua segunda e estrangeira e também publicar estudos realizados na área do português, língua segunda e estrangeira. Se nós acedermos ao portal desta cátedra, poderemos observar que a cátedra apresenta um conjunto de publicações recentes, atualizadas regularmente, sobre os vários estágios do português falado na República de Moçambique. Neste slide, nós fazemos referência ao Observatório de Neologismos do Português de Moçambique e afirmamos que desde a sua implementação em 2008, a cátedra também tem conseguido acompanhar, registar, documentar e analisar as transformações em curso no português de Moçambique, através deste observatório designado de Neologismos do Português de Moçambique. Nós apresentamos aqui uma imagem do observatório, uma foto, um screenshot da imagem da cátedra do português, onde podemos ver uma secção que faz referência ao Observatório de Neologismos, as paisagens linguísticas urbanas e recursos linguísticos são muitos, produzidos em Moçambique por estudiosos moçambicanos e outros estudiosos que estudam questões sobre Moçambique. Em relação ao Observatório de Neologismos do Português de Moçambique, importa destacar que os objetivos incluem fazer o levantamento de todas as novas expressões, todos os neologismos que ocorrem no discurso do cotidiano dos falantes moçambicanos do português, a nível da imprensa escrita e falada e de outras produções escritas e orais. Um segundo objetivo constitui em criar uma base de dados do léxico do português de Moçambique e disponibilizá-lo, colocá-lo disponível na internet com uma divulgação periódica das novas unidades lexicais. Os objetivos incluem ainda descrever e analisar os recursos linguísticos que servem os falantes do português de Moçambique para atualizar o seu léxico, contribuir para a atualização do léxico do português em dicionários de língua geral, em glossários e vocabulários e criar um suporte informático que facilita a permuta de informações com outros observatórios de neologismos, entre outros. Então, a cátedra, apresentamos aqui a cátedra e o Observatório de Neologismos do Português de Moçambique e afirmamos que, com base no que acabamos de descrever, não temos qualquer dúvida de que esta cátedra, criada em Moçambique para e sobre o português, língua segunda estrangeira, e o Observatório de Neologismos do Português de Moçambique, tem vindo a desempenhar um papel crítico de promoção da justiça linguística dos falantes do português moçambicano, desta forma contribuindo para a sua inclusão epistemológica e representação no espaço digital global. Como falantes do português de Moçambique, sentimos-nos representados e sentimos que existe, de facto, aqui uma justiça epistemológica que está sendo feita. Então, no próximo slide apresentamos algumas breves notas sobre o português de Moçambique e afirmamos que a Constituição da República de Moçambique define, regula políticas e princípios, etc., afirma que na República de Moçambique a língua portuguesa é a única língua oficial. O português assume este papel de língua oficial desde 1975, ano da independência nacional, e nesta qualidade tem sido a única língua da administração pública e até recentemente a única língua meio de instrução. Para Fumo, em Moçambique, o português configura-se como língua de prestígio, língua de comunicação institucional e da educação, relegando-se as línguas autóctones ao uso familiar. O português falado em Moçambique não constitui uma língua homogénea, é preciso sublinhar isto. Ele apresenta variações, sobretudo
regionais e sociais. Deste modo, configura-se um quadro linguístico no qual os moçambicanos interagem diariamente com base em variedades linguísticas, tanto das línguas banto como do português e das línguas estrangeiras. O português falado em Moçambique não constitui uma língua homogénea. Esta é uma repetição, penso que estou a repetir. Já tinha aqui dito, não? Já tinha, sim. Portanto, existem muitas variações do português falado em Moçambique. E talvez eu parasse aqui e passasse a palavra ao professor Paulino. Sim. Obrigada. Sim. Então, dando continuidade, dizer que, portanto, esta tem sido a constatação e a reflexão que tem sido consensual entre os estudiosos do português em Moçambique, esta ideia de que normalmente nós falamos de uma variedade do português de Moçambique, o que dá a ideia de que se trata de eventualmente de um português falado da mesma forma, mas dentro, portanto, do território, Moçambique é um país muito vasto, encontramos variações que interessa também registrar e ter em conta, sobretudo quando a gente reflete sobre isto. E uma nota importante é que há já um reconhecimento de que existe uma recolha consistente de informações que permitem estabelecer uma norma do português. E isso mostra que o português de Moçambique é já uma variedade do português que se pode considerar afirmada, embora ainda não exista uma sistematização completa, não é, das suas regularidades. E isso tanto desafia, portanto, aqueles que se interessam por esta área a continuar. Este ponto de vista que acabamos de registrar no slide anterior é um ponto de vista que se encontra numa síntese que foi feita muito recentemente, agora no mês de maio, pela professora Maria Helena Araújo Carreira, que eu passo a citar. Do caldeamento do português e das línguas, culturas de Moçambique resultam para a língua portuguesa mudanças fonéticas, lexicais, morfossintáticas, semântico-pragmáticas, que se vão tornando variedades moçambicanas do português, contribuindo para o processo de evolução do pluricentrismo da língua portuguesa, que é já também algo consensual, esta ideia de que hoje, quando falamos de português, já não estamos a falar do bicentrismo, mas precisamos de considerar que o português está presente em 4 continentes e em diferentes países de África, Europa e América, e Ásia também. E algumas notas, só para passar muito rapidamente, do português de Moçambique, ou sobre o português de Moçambique, que são as características tendenciais que têm sido recorrentemente registados, as alterações que têm sido apontados registram-se ao nível fonético-fonológico, ao nível sintático, ao nível lexical, mas também ao nível semântico. Estes exemplos que aqui se apresentam mostram quais têm sido as tendências ao nível, por exemplo, da articulação das vogais. Existem tendências, portanto, que divergem de alguma forma daquilo que é a tendência no português europeu, com o vocalismo átono, que não acontece de forma plena no português de Moçambique. Pessoa e pessoa, portanto, há uma tendência de se pronunciar as vogais como elas ocorrem ao nível subjacente. Algumas alterações ao nível sintático também são registradas, que modificam, por exemplo, a regência dos verbos. Temos aqui alguns exemplos. Nasceu muitos filhos, que significa, neste caso, dar à luz filhos. Disse de que,
no lugar de disse que, portanto, este fenômeno que se chama em linguística de queísmo, chegar de que por vezes é usado com o sentido de chegar a fazer alguma coisa. Ao nível lexical, há várias entradas, vários fenômenos que se registram através de entradas de novos termos, mas também ao nível de semântico, já de alterações semânticas, que consiste na alteração de significado de palavras que já existem no português. Não me vou deter muito nestas questões, que é para termos tempo de mostrar aquilo que é a essência da nossa apresentação. Relativamente ao que acontece ao nível, sobretudo ao nível lexical, temos aqui esta nota que diz: estudos sobre o português moçambicano revelam que o campo do léxico é o que mais dinâmica de variação registra, e isto é algo que se registra não só no português, mas nas outras línguas também. No seu estudo intitulado Neologismos no Português de Moçambique, das dinâmicas sociais aos usos linguísticos, que foi feito e foi apresentado também muito recentemente, agora em maio, no dia 22, num congresso que se realizou aqui na nossa universidade. Portanto, estes autores argumentam que os neologismos surgem associados às dinâmicas sociais e propõem uma reflexão sobre os neologismos registrados nas redes sociais. Portanto, o estudo era baseado em fenômenos que acontecem nas redes sociais. Dentre os principais eventos sociais que influenciaram as criações ou entradas lexicais estudadas, no caso deste estudo, destacam-se as manifestações pós-eleitorais em Moçambique que aconteceram no ano passado, onde há registro de neologismos de base portuguesa, de base banto, de base inglesa e também alguns neologismos híbridos, no sentido de que combinam o português e uma outra língua, ou o português e portanto, uma outra língua que pode ser a língua banto ou o inglês. E portanto, este estudo fez um levantamento baseado nas redes sociais, onde foram registradas algumas ocorrências ao nível de palavras, portanto, que entram, portanto, que são palavras do português, mas que ganharam novos significados. Mas também houve registro de palavras de uma língua banto que entraram, tanto no português, e foram muito usadas durante este período. E também palavras de base inglesa que também são registradas. Eu queria apenas comentar este último caso do que nós chamamos palavras de base híbrida. E temos aí algumas construções passivas, no caso, serão o elados, que nós estamos a dizer aqui que é híbrido, por quê? Porque se nós repararmos a estrutura que se vê aqui em superfície, é uma estrutura da língua portuguesa, que é de uma construção passiva. E nós reconhecemos aí a forma do verbo ser, serão, mas talvez tenhamos dificuldade de reconhecer o particípio passado, o elado que aqui acontece, que é um particípio passado de um verbo que tem uma base, tem como base uma palavra de uma língua banto, que é do Tsonga, no caso, e que entra para o português e ajusta-se à fonologia, à morfologia do português, o elar, e de o elar gera, portanto, este particípio passado que é o elado. O mesmo acontece nesta forma não godolimos, que vem, portanto, a forma de partida é o godola, que é de uma língua banto, e que entra para o português, forma um verbo que seria godolar, e depois o verbo é conjugado como se conjuga, portanto, os verbos em português. Portanto, são fenômenos que se têm registrado, e eu já passo agora para falar um pouco sobre o papel, portanto, das humanidades digitais. E nós começamos aqui por apresentar uma definição rápida, não é? Que diz que as humanidades digitais é uma atividade interdisciplinar em rápida evolução, que não só se transfere para os meios digitais, como também amplia radicalmente os potenciais usos e impactos de textos, objetos culturais e outros dados. Portanto, este processo de transferência para
para o digital. As humanidades digitais, portanto, termo de natureza polissêmica, definido como uma atividade interdisciplinar que transfere para os meios digitais o trabalho tradicional em textos, portanto, com textos, objetos, culturas e outros dados, com isso estendendo radicalmente os seus usos potenciais. Portanto, estamos a falar de muita informação que vem do, portanto, que tradicionalmente era produzida e circulava em meios diferentes dos digitais e que é transferido, portanto, e passa a circular digitalmente. E voltando agora para a página, para mostrar o que é que nós temos, a professora Sarita já tinha feito referência e tinha mostrado esta parte inicial, que é a página inicial, em que nós mostramos, portanto, os diferentes recursos que estão lá presentes e como nós podemos ver, tem lá o observatório, tem as paisagens linguísticas, tem os recursos linguísticos, tem a bibliografia, onde estão reunidos recursos que podem ser consultados e estudados, porque esse é que é o objetivo, portanto, da cátedra. Vejo que estamos no fim do nosso tempo. Esta parte era mesmo para mostrar, portanto, dar um exemplo do que acontece entrando na página, portanto, do observatório. Tem várias formas de poder navegar e fazer a consulta. Isto que nós mostramos lá como neologismo são recursos que estão, na sua maioria, presentes aqui, que carecem sempre de atualização, porque com a dinâmica que a língua tem, há sempre fenômenos novos que se vão registrar. E o que nós temos estado a constatar, e que pode ser encontrado na página, é o que se exemplifica aqui, por exemplo, com este verbo acabar, que é o verbo do português que nós conhecemos, mas que apresenta significados diferentes daquilo que são os usos iniciais, digamos assim. O verbo acabar, não é? Numa expressão como acabei lá há 3 anos, significaria fiquei lá até completar 3 anos. E, portanto, a pessoa normalmente diz acabei lá há 3 anos, para dizer que ficou num determinado espaço. O que muda, de alguma forma, aquilo que são os traços iniciais, digamos assim, deste verbo e novas informações do ponto de vista sintático e também semântico são, portanto, associados a este verbo. Portanto, são fenômenos dessa natureza que nós podemos encontrar na página. E mesmo a terminar, portanto, temos aqui algumas notas. Ao valorizar as práticas linguísticas locais e a sua influência na estrutura da língua, o repositório contribui para a inclusão epistemológica e a justiça linguística no espaço digital. Observamos, através dos exemplos de acima, uma proposta de diálogo com questões de representação dos modos de fala novos, emergentes, diversos e variados, levando questionamentos sobre a necessidade urgente de uma reforma da nossa política linguística, e aqui se mostra como as ferramentas digitais podem servir como instrumento de pesquisa e ensino nesse contexto. Um outro aspecto último, que é o que nós registramos como um desafio, é o fato de, face a estas dinâmicas que acontecem, e face também à extensão do país, notar-se que já existem lá alguns recursos, mas do ponto de vista de representação, quer espacial, quer em termos de diferentes contextos de uso e de estratos sociais que Moçambique representa, sentimos que há ainda muito mais trabalho que deve ser feito a este nível. E também, no que diz respeito, por exemplo, ao corpus oral, temos lá alguma informação, mas que representa apenas a título ilustrativo, portanto, um corte daquilo que realmente é a língua aqui em Moçambique. Isto é desafiador, tendo em conta o que nós já tínhamos dito inicialmente, que o português em Moçambique pode ser considerado como portugueses, no sentido de que há diferentes variações aqui que existem. Portanto, paramos por aqui, agradecendo a vossa atenção, e temos
algumas referências bibliográficas na parte final. Obrigado. Muito obrigado, professor Paulino Fumo, professora Sarita Henriksen. Passo agora a palavra à professora. Bom, agora teremos a comunicação da professora doutora Isabel Roboredo Seara, professora auxiliar da Universidade Aberta, em Portugal, doutora em Linguística Portuguesa e atua no Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, no PRADIC, Universidade do Minho. É isso, professora? E suas pesquisas estão na área da linguística, análise do discurso, pragmática e tecnologias digitais na linguagem. A palavra é sua, professora. Muito obrigada. Então, muito bom dia para o Brasil, boa tarde para a Europa. Cada um de nós está num ponto, é maravilhoso podermos conviver e conversar aqui neste espaço da plataforma Zoom. Eu começo naturalmente por agradecer imenso à professora Márcia Vieira o convite que me endereçou. É um gosto enorme poder estar aqui com professores tão queridos, ter ouvido a professora Paulina e a professora Sarita, quem muito estimo, que fazem parte do grande grupo de discípulos também, como nós, da professora Maria Helena Araújo Carreira. Poder estar aqui também com a professora Sónia Valente Rodrigues, com a professora Andreia Teletim, e agradeço também muito esta apresentação do professor Samuel e dou as boas-vindas a todos. Eu ontem pude assistir, já disse há pouco, um bocadinho ao evento e não constatei que o formato que trouxe para vos apresentar e para partilhar convosco é um formato um bocadinho mais informativo e dar a conhecer um grupo de pesquisa, como usam no Brasil, um grupo de investigação, como dizemos no português europeu, que criámos na Universidade Aberta e que é o Digitum e que eu coordeno. Portanto, é isso que eu vos venho apresentar. É um bocadinho do trabalho que temos desenvolvido, e venho partilhar convosco e apelar certamente aos vossos contributos para podermos dinamizar e aumentar também este potencial desta investigação interdisciplinar. Vou então tentar compartilhar e depois digam-me, por favor, digam-me, por favor, se... vamos lá ver... compartilhar, penso que está... E agora, neste modo. Sim? Sim, professora. Tudo certo. Sim, muito bem. Então... O título que eu apresentei à professora Márcia foi Digitum, que é o nome do grupo, Digital Humanities, Reencontros Interdisciplinares Portugal-Brasil, e já vão perceber porquê. Então, este grupo Digitum nasce também, é muito interessante, estava a ouvir o professor Paulino e a professora Sarita, e ele também nasce de uma cátedra das Humanidades Digitais na Educação, que é uma parceria entre a Universidade Nova de Lisboa, onde eu sou investigadora, no Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, a Universidade Aberta, onde sou professora, portanto, a única universidade pública online em Portugal, e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, de que a professora Sónia Valente Rodrigues aqui é a mais ilustre representante. E como surge esta cátedra? Esta cátedra surge também no âmbito de um curso de doutoramento em cotutela, em coparceria entre a Universidade Aberta e a Universidade Nova de Lisboa, que foi criado, estamos na 9ª edição, portanto que foi criado há sensivelmente 9 anos, e que é um curso de doutoramento que se intitula Doutoramento em Didática das Línguas, Multilinguismo e Educação para a Cidadania Global, e que tem especialidades
de todas as línguas, desde o português, língua materna, língua estrangeira, francês, inglês, alemão, espanhol. E, portanto, surge no âmbito dessa cátedra. E, perante o trabalho que desenvolvemos na cátedra, criámos então este grupo Digitum das Humanidades Digitais, e eu convoco, como sempre, aqui uma pequena epígrafe para mostrar efetivamente que não é um domínio unificado, único, não é? Mas para nós é um conjunto de práticas convergentes. E é isso que tentamos efetivamente pôr em prática. É a interdisciplinaridade total. Portanto, na gênese do grupo, deste nosso grupo de investigação, estão pessoas de áreas disciplinares diferentes. Na gênese, fomos 3 professoras da Universidade Aberta, a professora Isabel Barros Dias, da área da literatura, mais precisamente da literatura medieval, a professora Alexandra Gago da Câmara, do domínio da História da Arte, e eu, do domínio da Linguística. Portanto, no fundo, tentando cumprir aquilo que aqui está nesta citação da importância vital e fulcral, e que está na gênese, não é, ontológica, da interdisciplinaridade que nós ensaiamos pôr em prática no grupo Digitum. Assim, temos aqui esta ecologia de capacidades e então dedicamos, enfim, consoante os universos de investigação e de pesquisa dos vários membros da equipa, a esta panóplia de, enfim, de áreas, como tentarei mostrar alguns exemplos do que é feito neste grupo de investigação. Desde o discurso e os géneros textuais emergentes ou as metamorfoses entre os géneros tradicionais e os digitais, a área de que me ocupo, até às tecnologias em articulação com a inteligência artificial, mas também com a didática, sobretudo das línguas, de que temos alguns doutorandos também a realizar esse trabalho de pesquisa. Depois a professora Alexandra Gago da Câmara trabalha arduamente neste domínio do património material e imaterial, aqui também com projetos muito interessantes no âmbito da história e da história da arte, como eu vos disse. O domínio da língua escrita e da leitura, com todas as transformações que o digital nos permite, o processamento da língua natural, a história e a memória e a literatura e a cultura, aqui muito associados, porque temos alguns microprojetos neste domínio da literatura oral, da tradição oral e da recolha oral, mesmo no Brasil, porque o grupo é efetivamente composto por um número significativo de pesquisadores brasileiros. Portanto, aqui trago-vos um bocadinho da história, não é? Começámos em plena pandemia. O nosso grupo Digitum está integrado no Laboratório de Educação à Distância e Learning da Universidade Aberta, que é efetivamente o centro de investigação de excelência da universidade, tem um financiamento e o foco é precisamente as humanidades digitais, muito vocacionado sempre para o ensino em articulação, como irei mostrar também esta articulação com o ensino. Sistematizei, por acaso acho que está em 2 slides aqui, os objetivos de investigação, portanto, desenvolver projetos em humanidades digitais, também este lado fulcral da inovação, sobretudo no património digital. Depois, dado que somos uma universidade unicamente de ensino à distância, todos os nossos cursos de licenciatura, mestrado e doutorado são online, portanto, nós temos estudantes sempre em todo o mundo e não em Portugal, como é óbvio, e depois, e este se calhar será o lugar ideal para estabelecer e solidificar e fomentar estas parcerias internacionais que já fizemos com alguns colegas no Brasil e que gostaríamos de aproveitar esta oportunidade deste fórum para desenvolver e prosseguir.
Então, o que nós fazemos, no fundo, no Digitum, é justamente refletir e discutir sobre a presença da memória e do património, neste contexto digital e pós-digital. Depois também muitas leituras teóricas para aprofundarmos o nosso conhecimento sobre humanidades digitais, sempre nesta perspectiva de estabelecer pontos com outros domínios. Como trabalhamos com, sobretudo, doutorandos da área da tecnologia, das ciências, da computação, da informática, temos vários doutorandos nesta área, portanto, então, estão também connosco a trabalhar ao serviço de criação de plataforma, de exploração de textos. Naturalmente, divulgar os nossos produtos e o que fazemos em conferências e também alguns artefactos digitais. E depois este objetivo do MOOC, um Massive Online Open Course, que já cumprimos que foi a disponibilização de um curso online gratuito que concebemos e lecionamos com colegas da Universidade Federal do Ceará e de Maceió, e agora não sei qual é o estado, peço desculpa, e que fizemos sobre ciberviolência, portanto, muito ligado também a esta temática, toda em ambiente digital, com formandos, se assim podemos dizer, de todo o lado do mundo. Então, aqui no fundo, estas capacidades de investigação do nosso grupo, produzir, obviamente, ciência aberta e que se possa reproduzir, transferir, como eu vos disse, para nós, enquanto universidade, é muito importante esta transferência dos resultados do que conseguimos investigar para melhorar as nossas práticas de ensino online ou em e-learning também, e depois internacionalizar, que é o que tentamos fazer este ano ou no próximo mês também, no Congresso da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso, divulgar os nossos resultados em redes globais, mais globais, nomeadamente em África e na América Latina. Então, relativamente às diferentes temáticas que temos trabalhado, e portanto, nós no Digitum temos vários pequenos grupos, de modo a respeitarmos as especificidades de formação de cada um dos pesquisadores e podermos aprofundar um pouco em grupos mais pequenos para depois, em conjunto, partilharmos os resultados. Então, no âmbito da literatura do património e da cultura, temos estes eixos da literatura, as formas novas digitais, os modos, e aqui também temos dois doutorandos a estudar numa abordagem mais cognitiva estes diferentes modos de ler e de abordar o texto escrito. Também, no fundo, perceber tudo isto a nível da percepção, da concentração e da memorização, o que pode desplotar com todas as formas que temos agora ao nosso dispor. O cerne também, onde nós focamos também a nossa atenção, isso também é fulcral no ensino à distância, e eu vou começar pelo lado direito, é a importância da acessibilidade. Portanto, a universidade, enquanto universidade aberta de ensino à distância, é uma universidade que promove muito a inclusão. Muitos de nós muitas vezes não estão sensíveis, mas nós temos múltiplos estudantes com dificuldades de vária ordem, hospitalizados de longo curso, estudantes detidos, presos, etc. E, portanto, todos esses fazem parte também do nosso foco primordial. Portanto, a política da Universidade Aberta no âmbito da acessibilidade é muito importante, daí o trabalharmos e o investirmos imenso em toda esta transformação de livros interativos, podcasts que eles podem ouvir, em novos repositórios. Por outro lado, também a preservação da memória escrita e oral, e temos alguns doutorandos a trabalhar nesta área, como eu disse, recolhendo corpora orais
sobretudo no Nordeste brasileiro, o que é interessante porque nos permite comparar com o que já temos do nosso Nordeste transmontano. Portanto, este estudo comparativo e contrastivo entre corpora, orais, no fundo, numa perspectiva sempre comparativa e contrastiva, acho que é um percurso inovador e que temos desenvolvido também no Digiton. Depois, perante as características aí sumariadas da escrita e da leitura em ambiente digital, temos alguns investigadores a trabalhar esta área, não é? No fundo, seguindo um bocadinho o modelo da análise do discurso digital de Marianne Pavot, a tentar mostrar como é que todas estas características estão plasmadas na escrita e na leitura em ambiente digital, portanto, um campo mais linguístico da análise do discurso e da linguística textual, que temos trabalhado, nomeadamente, com a Universidade Federal do Ceará. Observar, nesta perspectiva linguístico-discursiva, os géneros discursivos digitais, para, no fundo, nos sumariarmos as metamorfoses e os desafios que colocam. São múltiplas as dissertações de mestrado e as teses de doutoramento que têm sido desenvolvidas nestes domínios e, por isso, enfim, de modo sintético, trouxemos aqui alguns símbolos para perceber o que é que tem sido, de forma criativa, analisado. Um exemplo recente de uma dissertação curiosa sobre o discurso das influenciadoras digitais, para mostrar, no fundo, do ponto de vista retórico ou argumentativo, a importância da persuasão, não é? Como técnica discursiva de angariar milhares de seguidores. Os colegas da História, que é, no fundo, um grupo muito interessante dentro do nosso Digitum, trabalham esta reconstituição de artefactos históricos. Por exemplo, alguns deles trabalharam num museu que reconstitui o terremoto de 1755, portanto, um novo espaço em Lisboa muito interativo e que até mete um bocadinho de medo, e têm trabalhado estes factos históricos. Aqui trago-vos apenas a imagem neste momento está um grande projeto, os colegas de História e História da Arte estão envolvidos num grande projeto da digitalização total do acervo de História da cidade de Évora e por isso estão muito envolvidos nesta área que dialoga com todas as outras e que está, no fundo, sob este grande chapéu das humanidades digitais. Portanto, o património digital enquanto lugar de memória, que tentamos, no fundo, pôr ao serviço da comunidade, é sempre um dos nossos objetivos. Já quando vos referi há pouco à acessibilidade, é óbvio que é esse sempre o nosso foco, é o outro, o que pode não ter acesso e que quer conhecer aquele facto histórico, aquela reconstituição e que o digital nos permite-nos, como aí está, preservar a memória e dar a conhecer a todos, inclusivamente quem não conhece este acervo, por exemplo, histórico de Évora ou de Braga ou de Coimbra, poder ter acesso através de um clique, acho que é muito importante. Estas dimensões do património digital, como aí estão, que destacamos 3, é informativo, no fundo, esta transmissão e partilha do conhecimento e com esta mais-valia do visual que nos permite interagir e, no fundo, imergir nestas dimensões, a do conhecimento, a económica, que é muito importante, e, claro, a lúdica. O que é que tentamos? Não dissociar a investigação, ou seja, o trabalho de pesquisa, com o trabalho de docência. Portanto, tentamos sempre que o resultado da investigação que fazemos esteja plasmada na docência e damos aí, o C é disciplina para os colegas brasileiros, damos aí vários exemplos de como as humanidades digitais estão presentes em diferentes dos nossos
em diferentes cursos da nossa universidade e de universidades parceiras. No mestrado em Estudos de Língua Portuguesa, no doutoramento em Ciência e Tecnologia Web, absolutamente frequentado quase exclusivamente por engenheiros informáticos, engenheiros eletrotécnicos, das ciências da computação, e onde lecionamos uma disciplina de Humanidades Digitais, obviamente no doutoramento que vos falei, neste doutoramento, e também lecionamos no doutoramento em Linguística do Texto do Ceará, e o MOOC, como vos falei. Portanto, esta articulação que nos parece que permite formar novas pessoas e sensibilizar para esta interdisciplinaridade que subscrevemos no âmbito das humanidades digitais. Então, são estas 4, sintetizando as linhas específicas onde se inscrevem os grupos de pesquisadores que temos neste universo do Digitum. Aqui, de outra forma, portanto, o que nós chamamos aqui a linguística digital, o património digital mais focado na história e na história da arte, a literatura digital, sobretudo com o estudo de novas formas literárias, também temos 3 doutorandos nesta área, mas também da preservação da memória e da transmissão oral, como vos disse, e a investigação dos dólares. Dou exemplos de algumas atividades recentes que realizamos no âmbito do grupo, portanto, o ciclo Horizontes das Humanidades Digitais, com vários webinars com convidados estrangeiros, um professor de Santiago de Compostela, a professora Wanda Elias, da Unifesp de São Paulo. As gravações estão disponíveis, e depois também uma das temáticas que temos desenvolvido da inteligência artificial generativa e aplicada sobretudo no âmbito da didática do português. Um exemplo de um lead talk, portanto, do nosso laboratório, a integração da inteligência artificial na sala de aula, de um dos nossos doutorandos, o professor Ricardo Cruz, e várias comunicações que temos apresentado no âmbito deste nosso grupo de pesquisa. Algumas referências, e deixo aqui, portanto, apenas um print screen do site do nosso projeto, onde poderão ver toda a equipa, as atividades, a formação avançada, a produção científica, a cátedra Unesco e as várias atividades, onde poderão entrar, navegar e perceber efetivamente o que é que o grupo de investigação desenvolve, deixando aqui, obviamente, o convite e o repto. Será um gosto incluir-vos, será um gosto acolher novos colegas neste grupo Digitum que queremos internacional e também, sobretudo, interdisciplinar. Agradeço muito a vossa atenção.